A todos a paz do Senhor, nós estamos de volta com mais uma pré-aula para classes de adultos, lição de número 9, para o dia 1º de dezembro de 2024. O que diz a palavra de Deus? O título de nossa lição é Promessas para Pais e Filhos. A Bíblia diz em Malaquias 4 e 6, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O texto áureo está em Efésios 6, 2 e 3. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. A verdade prática nos diz que entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênçãos e proteção. Você que não é inscrito ainda no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações para receber nossos vídeos em primeira mão. Verdade prática, mais uma vez, quero repetir. Entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênçãos e proteção. Vamos para o texto bíblico. Está no Salmo 127, versos de 3 a 5 e Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4. Eis que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Na lição desta semana, estudaremos a respeito das promessas de Deus, voltadas para o relacionamento entre pais e filhos. O mundo em que vivemos traz um desafio muito grande para a criação de filhos. Mais desafiador ainda é o relacionamento entre filhos e pais e vice-versa. Contudo, a palavra de Deus sempre nos ensina coisas importantes para esse relacionamento. A primeira parte aqui diz assim: o relacionamento bíblico entre pais e filhos. A leitura bíblica em classe nos apresenta o texto bíblico do Salmo 127. Aquela família que serve a Deus, que teme ao Senhor. Os filhos aqui são apresentados como herança do Senhor e galardão. O Salmo ainda diz que são flechas na mão do valente, ou seja, são úteis e importantes para a sociedade e, por isso, eles eram importantes também para os pais diante da sociedade. Por causa desses filhos, os pais se sentem realizados e felizes. Subtópico 2. Um mandamento com promessa para os filhos. Deus tem mandamentos com promessa. Ali em Efésios capítulo 6, esses filhos que são herança do Senhor, ali diz que filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. É uma bênção de Deus, a longevidade sobre a vida do obediente. Sim, principalmente em se tratando de filhos. A segunda parte nos diz que o cuidado dos pais com os filhos, primeiro, cuidando do ensino da palavra, prioridade na vida familiar, e disciplina e estímulo aos filhos. Essa segunda parte aqui nós podemos falar que os pais também têm responsabilidades com os filhos e uma das maiores delas é cultivar o ensino da palavra de Deus, para que esses filhos sejam bênçãos nas mãos do Senhor. Vimos que os filhos têm responsabilidade para com os pais conforme o texto bíblico estudado, ou os textos, que nós estudamos. Também sabemos que os pais têm responsabilidade para com os filhos. Nesse aspecto, uma das mais importantes é a de cultivar o ensino da palavra de Deus
na família, para que sirva de base espiritual, de formação moral, emocional e social dos seus filhos. Nós temos aí diversos textos bíblicos que nos ensinam acerca desta ordenança. Prioridade na vida familiar, segundo a palavra de Deus, é cuidar da igreja e também cuidar da família. Segundo a palavra de Deus, para cuidar da igreja é preciso que nós, como obreiros, cuidemos também de nossas famílias. Embora os textos bíblicos nos falem sobre este assunto, também nós observamos em toda a vida cotidiana, em toda a experiência, como isso é importante. Assim, quando a nossa família está bem cuidada, consequentemente teremos uma igreja bem assistida também. Disciplina e estímulos aos filhos. Os pais têm a responsabilidade dada por Deus de disciplinar seus filhos, orientar, como também mencionamos anteriormente, a disciplina dos pais aplicada aos filhos deve ser equilibrada, baseada no amor. É preciso disciplinar pelo ensino, pelo próprio exemplo, para gerar obediência, honra e responsabilidade. Então, a última parte da nossa lição, fechando aqui, bênçãos, pais e filhos. Há promessas na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. Bênçãos para a posteridade, família, lugar onde os filhos devem ser abençoados, e pais que protegem seus filhos. Há promessas na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. Em Isaías, por exemplo, vemos uma promessa de derramamento do Espírito Santo, bem como as bênçãos de Deus sobre a posteridade de Israel. Em Joel, capítulo 2, versículo 28, diz: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos Pedro dizer ali em Atos 2:39, a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quantos nosso Deus chamar. A tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Nesse sentido, a promessa de uma vida imersa no Espírito Santo para todos, inclusive para os filhos. Promessas de bênçãos espirituais sem medida, para que desfrutem da presença de Deus até o dia da volta do Senhor. Observamos que a vontade do Altíssimo é que suas bênçãos celestiais estejam sobre a nossa casa, nossa família, sobre nosso relacionamento entre pais e filhos, para que isso redunde em bênção não só para a família, mas para a igreja. É verdade que não é fácil formar os nossos filhos, mas também é verdade que não estamos sozinhos nesta jornada, nesta tarefa. Busquemos em Deus a sabedoria para que possamos cumprir esta honrosa missão. Os pais devem garantir um ambiente de família em que os filhos se sintam protegidos em cada etapa do desenvolvimento, ou seja, quer na infância, adolescência e também juventude. Nossas crianças devem ser protegidas física, moral e espiritualmente. Nossos adolescentes devem achar guarida em nosso lar para expressarem suas demandas, a fim de serem direcionados para as tarefas que Deus tem para eles, para esses instrumentos que Deus precisa usar. Então eles aprenderão na família como servir melhor ao Senhor. Os nossos jovens devem encontrar em nós palavras sábias, de ânimo, que os instruam diante de suas lutas e tribulações. É tempo de nossa família ser um lugar em que a vida de nossos filhos seja protegida dos ataques do maligno. Quando isso acontece, a proteção torna-se uma bênção de Deus, não só para eles, mas para todos. Que Deus em Cristo abençoe nossa casa, nossas famílias, nossos filhos, que haja um bom relacionamento entre pais e filhos, para que o nome do Senhor seja cada dia glorificado e a obra de Deus feita na terra. A todos nosso muito obrigado, até uma próxima pré-aula. Não deixe de deixar aí seu comentário, o seu like e também fazer a sua inscrição em nosso canal. Um abraço, até a próxima. Deus em Cristo continue abençoando a todos.
classes de adultos, uma bênção. Se você não adquiriu ainda a sua lição, há tempo ainda de adquirir, tá bom? Grande abraço, até a próxima.